Josué capítulo 6. Agora nós vamos para o ponto da derrubada. Não confundir problema, que é combustível, que é material de trabalho, com muralha. Muralha, nós derrubamos. Problemas, nós resolvemos. Entenderam? Problemas, nós resolvemos. Muralhas, nós derrubamos. Pela força da oração. Pela força da oração. A gente ora. E quem experimenta isso, eu vou dizer para você, quanto mais você ora, aí você vai ver as coisas se abrindo, as muralhas caindo, porque eles não derrubaram muralha por força bruta. Está aqui. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas e ninguém saía dela nem podia entrar. O Senhor disse a Josué, vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Preste bem atenção, meu irmão, minha irmã. Primeira coisa, eu vou te falar aqui 5 passos para você derrubar a sua maior muralha. Primeira coisa, perceba Jericó versus Israel. O que Jericó estava? Com medo. Jericó estava paralisada. Jericó, cidade murada. Tinha se fechado, não se feche. Presta atenção. Não se feche, tinha se fechado diante dos israelitas. Ninguém saía dela, nem ninguém podia entrar. Jericó se fechou. Eu vou te dizer, você tem tudo para vencer. E aí eu te digo, Jericó tinha tudo para vencer. Tudo para vencer. Mas o medo tomou conta de Jericó. A paralisia tomou conta. Porque Jericó era para ter atacado. Era para ter atacado logo para afastar os inimigos. Jericó não atacou, ficou vendo. E eu vou dizer, tem gente que está aqui vendo o inimigo avançar e não está fazendo nada. Tem gente que está vendo o inimigo se aproximar e não está fazendo nada. Ei, haja, reaja. Meu irmão, haja, reaja. Não fique vendo o inimigo se aproximar e você fica esperando. Tem gente assim, eu vou ver no que é que vai dar. Não, você já sabe que vai dar errado, então não espere. Não pague para ver. Tem muita gente que é assim, vou pagar para ver. Não, não pague para ver, não. Não fique esperando para ver no que é que vai dar errado. Jericó ficou esperando para ver o que é que ia dar, deu errado. Quem espera para ver no que é que vai dar errado. Quanto mais, escute bem, quanto mais tempo você demorar a reagir, mais tempo você está perdendo da sua vitória. Quanto mais tempo você demorar, tem gente... Quem são as pessoas? Geraldinho, como é que eu consigo prosperar rapidamente? Tendo ações rápidas e reações mais rápidas ainda. Isso daqui é muito forte. Tudo depende do tempo que você quer. Como é que eu quero? Eu quero isso rapidamente. Como é que eu vou fazer isso rapidamente? Com ações rápidas. Eu preciso ter ações rápidas. Quanto mais assertivo eu sou, quanto mais rápidas as minhas ações, mais rápido vem o resultado. Quanto mais lento eu sou para reagir, mais lento vem o resultado. Quando eu sou uma pessoa que nunca reage, eu me torno uma pessoa sem resultado. Isso aqui é bem simples. Fulano é muito passivo. Fulano não reage a nada. Por isso que fulano também não tem resultado. Você olha para a vida dele, e a vida dele, a vida dela não tem grandes resultados. Por quê? Porque ele não reage. Porque ele não toma ações rápidas. Tem gente que tem problema e vai levando. Eu vou dizer a você, por que muitos casamentos acabam? Por falta de ação e de reação. É simples. Quem aqui já enfrentou o fim de um relacionamento, perceba que boa parte disso é por causa da falta de uma ação e de uma reação. Então, vamos deixar para lá. E vamos deixando para lá. E vamos deixando para lá. E deixando para lá. E não reage. O que acontece? Quando vai reagir, que aí começa a reagir agora por tudo, já é tarde demais. Quando vai reagir, já é tarde demais, porque não encaixa mais. A ação não tem mais velocidade. Isso daqui é muito forte. Então eu digo para você, mas isso eu dei o exemplo do casamento, que é uma coisa bem comum que a gente sabe, mas isso funciona em todas as áreas da nossa vida. Igual a sua vida financeira. Muitas pessoas estão em crises financeiras. Só que as pessoas primeiro afundam na vida financeira, para depois reagirem. Vocês estão entendendo? Primeiro você deixa entrar numa bola de neve. Eu conheço, por que eu estou dizendo isso? Porque eu conheço já ajudei muitas pessoas, inclusive nessa área, orientando as pessoas, emprestando não, quando eu sou banco, você não é banco, pare de emprestar dinheiro ao povo. Quero dizer aqui para muita gente, você não é banco, não empreste dinheiro. Se você puder dar, dê.
É simples. Eu quero até orientar você. Se um amigo chegou à ajuda, estou precisando de uma ajuda. Se você tem condições, seu coração, se você tem condições, você tem algum valor, ajude, dê. Mas não empreste não, você não é banco, não funciona com empréstimo. Então eu digo isso para você aprender na sua vida. Muitas pessoas começam a isso, aí vai entrando numa crise, aí vai afundando. Aí quando chega no fundo do poço, você começa a tomar um monte de atitude, que aí começa a melhorar. Se essa pessoa tivesse tomado essas atitudes antes de chegar no buraco, lá no fundo, ela não tinha descido. Mas ela só tomou atitude quando já tinha perdido tudo e ainda estava devendo o que não tinha. Tomou atitude quando já tinha perdido tudo, quando estava devendo. Porque antes, quando você tinha as coisas, você não começou a reagir. Porque nos falta essa capacidade de reação, o medo e a paralisia. A primeira coisa que acontece. Eu fiquei com medo. Minha vida está dando errado. Eu perdi o emprego. E não sei o quê, e não sei o quê. Aí você começa o quê? Primeiro vem o medo. Aí depois do medo, paralisia. Eu fico parado. Como se fosse cair algo. Como se fosse surgir. Aí começa a jogar na Mega Sena e fazer um monte de outras coisas, pensando que isso vai resolver o problema. Não, estou querendo uma mágica, não uma bênção. Então eu vou te dizer, meu irmão, irmã, qual é a diferença de Israel para Jericó? Jericó se fechou no medo e na paralisia. Israel teve duas coisas, coragem e atitude. Perceba como as ações de Josué foram assertivas. Dentro de 3 dias nós vamos passar o Jordão. 3 dias já estava todo mundo com as tendas dobradas passando o Jordão. Deus abriu o rio. Eles foram lá. Quando chegou de frente ao Jordão, o que aconteceu? Aconteceu isso daqui. Versículo 6. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança e 7 sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Ele não ficou pensando, será, eu vim aqui, como é que é? Olha o tamanho da muralha, estou medindo. Não. 3 dias nós vamos passar o rio. Passaram o rio. Passou o rio, chegou lá, Josué convocou os sacerdotes, leva a arca. 7 sacerdotes estejam dela. E aí, avante todos os guerreiros, marcha os guerreiros diante da arca do Senhor. Dê volta à cidade. Perceba a diferença. Confiança inabalável nas promessas de Deus. Por que Josué é assertivo? Porque Josué tem direção. Josué foi muito claro. Olha o primeiro ponto. Medo e paralisia foi para Jericó. Israel, coragem e atitude. E aí vem, o que vem em seguida? Uma confiança inabalável nas promessas do Senhor. Por que Josué faz? Porque Deus disse a ele que fizesse. Deus disse, ele fez. Não titubeou. Ele não ficou mais, Senhor. Ele não ficou barganhando com Deus. Senhor, não dá, é difícil, é complicado. Olha o tamanho da muralha, olha o problema, olha isso. Não. Ele não ficou barganhando, não. Confiança inabalável nas promessas de Deus. Jericó tinha uma muralha. Israel tinha o quê? A confiança. Ele tinha uma promessa. Eles tinham uma promessa. Você tem uma promessa. Talvez alguém diga, e isso me trouxe no coração, preciso dizer para uma pessoa que está aqui. Alguém te disse assim: você não tem nada. Escute, disseram isso para você, você não tem nada. Por que você está assim? Por que você está se achando? Você não tem nada. Você não tem nada. Comece a rir disso. E diga assim, eu tenho uma promessa. E você acredita nisso? Sim, pode dizer, balançar a cabeça. Não tenha vergonha, não. Sim, eu acredito demais. Eu tenho uma promessa. E se você acredita, se você é fiel à promessa, não importa quanto tempo demore, o melhor virá na sua vida. Não importa quanto demorar, o melhor virá. Jericó tinha uma muralha. Israel tinha uma promessa. Quem ganhou? Israel. Entenderam? Por isso que não adianta. Mas é porque eu tenho muito e você não tem nada. Tá bom, eu tenho uma promessa. Ora, Josué havia dado essa ordem ao povo: não griteis, nem façais ouvir a vossa voz, nem saia de vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos disser, gritai, então clamareis com força. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Olha o primeiro passo de Israel. Coragem e atitude, versus o medo e a paralisia de Jericó. Segundo passo para conquistar, para derrubar a muralha. Confiança inabalável na promessa do Senhor.
E Jericó confiava na sua muralha. Tem gente que confia na sua muralha. Por isso que eu prefiro confiar na promessa de Deus. Porque muralha cai. Muralha passa. E as promessas de Deus são eternas. Ponto final. Tem gente que confia no seu patrimônio. Dinheiro passa. Sucesso passa. Prestígio passa. Juventude passa. Tudo passa. Eu até dizia certa vez, eu estava no lugar, aí muitos jovens, eu estava vendo esse rosto aqui, belezinho, minha filha. Olha que lindo, não é, gente? Todo mundo lindo. Eu disse, se Deus quiser, daqui uns dias vai ser um maracujazinho. Né? Se Deus quiser. Sinal que você envelheceu, que o tempo passou. Então, eu quero te dizer, juventude passa, dinheiro passa. Então, a sua confiança não é nessas coisas, mas a promessa de Deus é eterna e ultrapassa gerações. A promessa de Deus é eterna e ultrapassa gerações. É para ti, para os teus filhos, para os filhos dos teus filhos, para os filhos dos teus netos. Entenda que o que esse povo está vivendo aqui é uma promessa a Abraão, a Isaac, a Jacó. Moisés morreu contemplando a terra prometida. Ou seja, a história continua, porque a promessa é eterna. Isso daqui é forte demais. E o terceiro passo de Josué é o quê? Silêncio. Josué disse ao povo, não gritei, não façai. Olha, eu vou dizer uma coisa, se você tem um projeto, não levanta muita poeira, não. Quanto menos você fala, e a gente só fala para as pessoas certas e pontuais, quanto menos você fala, menos oposição você levanta. Tu imagina esse povo marchando. Olha que sabedoria. Não gritei, não fale nada. Olha que sabedoria, não fale nada. Gente, tu imagina. Os caras estavam parecendo patetas, rodando ao redor de uma muralha da cidade. Coisa grande. Entendeu? Não era uma... Tem gente que pensa em uma voltinha, né? Uma voltinha na mesa. Eram os patetas rodando, aparentemente, numa cidade. Com a Arca da Aliança, fazendo procissão. Se alguém dissesse assim, e se os caras mandarem flecha lá de cima do muro pra gente? Mas não podia dizer nada. Não podia dizer nada, o que aconteceu? Como não podia dizer nada, ninguém nem reclamou. Quando rodaram, imagine, 6 dias. Era para alguém dizer, meu amigo, não tem nenhuma rachadura nessa muralha. Não tem uma coisa. Imagine no 7º dia. 6ª volta do 7º dia. Depois que a miserável tá, isso aqui, meu amigo, 7 dias já se passaram. 6 voltas nós já demos. Não tem uma rachadura, a muralha não cai. Estamos falando de coisa séria. Mas ninguém podia dizer nada. Como ninguém podia dizer nada, ninguém levantou a murmuração, ninguém parou de fazer o que tinha que fazer. O silêncio faz você fazer o que tem que ser feito sem oposição. Entendeu? Quando você fala, aparece um monte de especialista para dizer, mas assim não dá certo. Eu sou experiente nisso, eu já fiz muito isso, minha prima fez, eu tenho uma parente que fez também isso e que não deu certo. Eu tenho um colega que fez e que não deu certo. Aí começa um monte de gente a dizer, olha, eu vou dizer, pelo que você está me dizendo aí, a ideia é até boa, mas não vai dar certo não. Vocês entenderam? Então, silêncio. Esse aqui foi o 3º passo. 4º passo. A arca deu uma volta à cidade e retornaram ao acampamento para ali passar a noite. Deram volta à cidade uma vez, no 2º dia. Voltaram ao acampamento, mesmo fizeram durante 6 dias, mas ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes. E quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Preste atenção. Obediência. Vamos lá de novo. Coragem e atitude, que vence o medo e a paralisia. Confiança inabalável na promessa, que é melhor do que confiar nas coisas e nas pessoas. 3º, silêncio para não levantar oposição antes da hora certa. 4ª coisa, obediência para fazer as coisas que muitas vezes não tem sentido.
Por que eu estou fazendo isso daqui? Tem dia que a gente se questiona. Por que eu estou estudando isso daqui? Por que eu estou começando esse negócio? Por que eu estou fazendo? Tem dia que a gente se questiona, até óbvio para a gente, não é? Mas a gente se cansa. Por que eu estou aqui fazendo isso? Porque eu estou obediente a uma promessa. Vocês estão entendendo o que é não andar perdido? Quem tem propósito não se perde por propostas. Quando eu tenho um propósito, e o propósito é claro e está consagrado a Deus, venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu não me perco. A obediência faz a gente alcançar as grandes promessas. Porque muitas vezes parece absurdo ficar dizendo, dá a volta à cidade, dá a volta à cidade, dá a volta à cidade. E a última coisa. Quinta coisa. Primeira, coragem e atitude que vence o medo e a paralisia. Confiança inabalável nas promessas versus confiar nas pessoas e nas estruturas, nas muralhas. Silêncio para não levantar oposição antes do tempo. Obediência para alcançar coisas extraordinárias e não se perder no meio do caminho, nos dias difíceis. A obediência, ela me faz só uma coisa. O que, Geraldinho? Nos dias difíceis, eu continuo fazendo o que tem que ser feito. A obediência me traz isso. Porque fazer no dia bom, todo mundo faz. Agora, fazer no dia ruim, só quem é obediente. Por que eu vou fazer isso, Senhor? Por causa da tua palavra, lançarei as redes. Pedro mesmo disse, Senhor, Deus tem essas coisas meio absurdas. Pedro passou a noite pescando, não deu nada. Aí o Senhor disse para ele, lance a rede para o outro lado, em águas mais profundas. Senhor, o rio não tem, ou melhor, o mar não está para peixe. Eu passei a noite inteira, sou experiente, o Senhor nem entende de peixe, mas por causa de tuas palavras, eu lançarei as redes. E Pedro fez a pesca mais extraordinária da vida dele. Quer alcançar coisas extraordinárias? Obedeça à voz de Deus. E no primeiro momento você vai ser ridicularizado, zombado. Depois você vai ser respeitado, honrado. E por último você vai se tornar referência. Você entende? É assim. É assim que faz. Eu digo para vocês, é desse jeito. Eu lembro, na época da faculdade, eu era a única pessoa que usava a cruz. Uma cruzinha. E aí, o homem da cruz, né? Só eu que usava, ninguém usava nenhum sinal de fé. E aí? Então, no primeiro momento era zombado. Lá no meio da faculdade era respeitado. Quando alguém ia zombar da cruz, o pessoal, respeita. Entendeu? Depois, no final, você era honrado. Quando era no final... para escolher quem vai fazer as realidades, etc. Quando o pessoal já vai amadurecendo no final da faculdade, aí tem problema, vai casando e etc. Quem eles iam buscar? O homem da cruz. Vocês entenderam? E depois você se torna o quê? Por último, uma referência para as pessoas. Então, eu quero te dizer que isso daqui é muito forte. Quando você obedece, é assim que acontece. Você não se perde. Você pode ser zombado no começo. Mas depois você vai ser uma referência. E aí o último ponto é o clamor. Aprenda uma coisa. Escute bem. E eu vou te dizer. Aprenda a levantar um clamor. Inclusive é o que nós vamos fazer hoje à noite. Nós vamos levantar um grande clamor. Nós vamos levantar um grande clamor. E quando a gente levanta um grande clamor, mas lembre-se, Geraldinho, eu estou levantando um clamor, mas o que está me faltando? Coragem e atitude. Tem passos anteriores ao clamor. Coragem, atitude, né? Confiança inabalável nas promessas, silêncio, obediência, e aí vem o clamor. Quando eu levanto o clamor, no meio dessas 5 coisas, não existe muralha que não caia. E a tua muralha vai desabar, em nome de Jesus.